A primavera também era a estação em que as flores de cerejeira desabrochavam. Em plena disputa de beleza, Evangeline era uma jovem que, de alguma forma, havia transmigrado para o corpo de outra pessoa. Ninguém sabia ao certo como Evangeline havia morrido. Não parecia ter sido alguém frágil o suficiente para sucumbir a uma doença. Além disso, ela sequer tinha um emprego, o que descartava a possibilidade de morte por excesso de trabalho. Tampouco havia sido atropelada por um caminhão, aquele tipo clássico de acidente que, dizem, envia pessoas para outro mundo. Pensando bem, tudo indicava que Evangeline simplesmente adormeceu, e de repente, despertou em outro corpo. Ultimamente, se comentava que casos de transmigração estavam acontecendo por toda parte. Ainda assim, parecia questionável que alguém pudesse ser escolhido, de forma tão aleatória para algo assim. De qualquer maneira, o mais importante naquele momento era o corpo que Evangeline agora habitava. A antiga dona daquele corpo já estava morta, e Evangeline surgiu justamente no meio do funeral da garota. Naturalmente, todos os presentes passaram a encará-la, como se tivessem visto um fantasma. Afinal, quando alguém retorna subitamente à vida, isso é suficiente para deixar qualquer pessoa profundamente desconfortável. Diante daquela situação absurda, restava dúvida sobre como Evangeline deveria agir. Sem muitas opções, ela teve uma ideia impulsiva. Decidiu perguntar qual era o seu próprio nome. Era apenas uma pergunta simples, mas não foi tratada como tal. Em vez disso, ela acabou sendo interrogada incessantemente por um padre e por um médico durante todo o dia anterior. Para se defender, Evangeline alegou que talvez o diagnóstico tivesse sido um erro, ou que tudo não passasse de algum tipo de milagre incomum. No entanto, nem ela mesma sabia ao certo o que havia acontecido. Seria muito mais fácil se ela conhecesse a personalidade da antiga dona daquele corpo. Isso, ao menos, poderia ajudá-la um pouco a lidar com a situação. Talvez por aquela possessão ter ocorrido de maneira tão descuidada, nenhuma memória da antiga proprietária surgiu em sua mente. Normalmente, em situações assim, as lembranças viriam como uma enxurrada. Para piorar, Evangeline também não fazia ideia de em qual história havia ido parar. A última coisa que lembrava ter lido era um romance de artes marciais, algo que não lhe servia de ajuda alguma naquele momento. Sem alternativas aparentes, restava apenas seguir em frente. Já que as coisas haviam chegado àquele ponto, ela decidiu que o melhor seria simplesmente fingir estar com amnésia. Era uma manhã tranquila na mansão do Conde Roanson. Felizmente, havia uma criada disposta a ajudar Evangeline, o que lhe permitia fazer diversas perguntas sobre si mesma. O nome do corpo no qual havia reencarnado era Evangeline Roanson. No entanto, mesmo após 2 dias desde sua transmigração, Evangeline ainda não fazia ideia de quem realmente era. Ela passou a suspeitar que havia possuído o corpo de uma vilã. O motivo era claro: todos os criados tremiam sempre que a viam, alguns chegavam até a desmaiar. Houve até mesmo uma jovem criada que foi arrastada para longe, após implorar desesperadamente para que sua vida fosse poupada. Diante dessas reações, Evangeline concluiu que a antiga dona daquele corpo devia ter sido extremamente cruel para provocar tanto medo. Pensou que aquela pessoa deveria ter vivido de forma mais gentil. Seus olhos vermelhos também chamavam atenção. Em cenários de romance e de fantasia, olhos dessa cor geralmente eram associados a uma personalidade sombria, pois muitos acreditavam que se tratava de uma cor amaldiçoada, por isso, eram odiados e evitados. Ainda assim, em histórias desse tipo, sempre surgia algum homem que dizia algo trivial, como achar aqueles olhos incrivelmente belos, e a protagonista acabava se apaixonando por ele. Evangeline chegou a imaginar se algum dia ouviria palavras assim de um protagonista masculino bonito. Ao mesmo tempo, havia indícios de que ela própria sofria maus tratos. O homem que era chamado de pai sequer apareceu, mesmo após sua filha ter retornado da morte. Isso indicava que ela era bastante odiada. Em romances de fantasia, os pais geralmente se dividiam em dois tipos: aqueles excessivamente amorosos, ou completos inúteis. Ao que tudo indicava, Evangeline havia recebido o pior deles. Como era comum nesse tipo de história, sua mãe havia falecido quando ela ainda era muito jovem. Evangeline também buscou mais informações com a criada, fazendo diversas perguntas sobre sua situação. Quis saber se possuía um noivo, como era o príncipe herdeiro daquele mundo, e se existiam figuras como um duque do norte ou santos.
A criada Daisy respondeu de forma hesitante, gaguejando de medo, explicou que Lady Evangeline não tinha noivo, que o príncipe herdeiro era um homem de meia idade com 2 filhos, e que não existiam nem duques do norte nem santos. Talvez aquela fosse toda a informação que Daisy conseguia fornecer, já que tremia de medo o tempo todo. Evangeline então considerou a possibilidade de encontrar um diário escondido pela antiga dona do corpo. No entanto, havia um problema. Ela ainda não conseguia ler o idioma daquele mundo. Quando Daisy ouviu isso, imediatamente teve uma ideia, saiu correndo, e disse que no dia seguinte compraria um livro do alfabeto para ela. Enquanto isso, Evangeline decidiu que encontraria o diário antes que Daisy voltasse. Era hora de explorar a casa. Começou examinando cuidadosamente o próprio quarto, depois foi ao banheiro, e em seguida, a sala de pintura. Ainda assim, não encontrou nada. Ela se perguntou, onde estaria aquele maldito diário? Então se lembrou de algo que Daisy havia mencionado anteriormente. Enquanto a guiava pela mansão, a antiga dona daquele corpo possuía um quarto ao qual ninguém tinha permissão para entrar. Talvez houvesse algo importante ali. A porta, no entanto, era extremamente resistente e difícil de abrir pelos meios normais. Evangeline reuniu toda a sua força e começou a puxá-la. Após algum tempo de esforço, a porta finalmente cedeu. Com a abertura repentina, ela acabou caindo para trás por reflexo. Ao olhar para dentro, ficou momentaneamente confusa. A cena diante de seus olhos a deixou completamente atônita. Era um cenário sombrio e grotesco. Uma corda presa em um galho de árvore, cabelos platinados balançavam ao vento, enquanto um par de pernas finas permanecia imóvel, suspenso no ar. Evangeline Rohanson, a única filha do conde Rohanson, estava morta. A causa oficial havia sido declarada como doença, mas ninguém que trabalhava no território Rohanson conseguia esquecer aquela imagem. As pernas pálidas balançando ao vento, seu corpo havia sido encontrado pendurado em um galho de uma cerejeira em plena floração. Naquele dia, as flores de cerejeira estavam tingidas de um vermelho intenso, exibindo uma beleza estranhamente perturbadora. Mesmo agora, Evangeline ainda conseguia sentir a fragrância densa das flores, permanecendo na ponta do nariz. O funeral foi realizado de forma simples, já que a verdadeira causa da morte não deveria vir a público. Recusaram condolências de outros nobres, sob o pretexto de que a doença poderia ser contagiosa. Apenas os criados da mansão e alguns cavaleiros do território estavam presentes. E, apesar de ser um funeral, ninguém chorava pela falecida, enquanto uma atmosfera estranha e pesada dominava todo o ambiente. No silencioso salão funerário, um súbito som de farfalhar ecoou com nitidez incomum, o roçar de grama e plantas, o render de algo em movimento, ossos se chocando, madeira estalando. Pequenos ruídos começaram a se acumular em um único ponto, e logo as pessoas passaram a sussurrar. Uma cena verdadeiramente aterrorizante se desenrolava diante de todos. Seus cabelos brancos como a neve desciam como uma cascata, embora aparentassem maciez. Não lembravam fios de seda, mas sim teias de aranha entrelaçadas e esticadas em longas mechas. No instante em que as pálpebras se abriram, olhos de um vermelho intenso surgiram lentamente, não como rubis, mas como a cor profunda do interior de um ser vivo. Qualquer um que cruzasse aquele olhar prendia a respiração, aprisionado pela presença de algo tão terrível, que jamais deveria existir ou despertar. A sensação era tão insuportável, que seria preferível morder a própria língua ou se estrangular para escapar. O sacerdote clamava a Deus em seu íntimo, enquanto recitava uma oração, mas, infelizmente, nada surtia efeito. O cadáver reanimado começou a mover o corpo, fechando a mão e virando a cabeça para trás. Parecia que algo não humano controlava aquele corpo desconhecido. Lentamente, o canto de seus lábios se ergueu, enquanto surgia a necessidade de descobrir qual era o seu nome. Aquela entidade que havia tomado completamente o corpo de Evangeline, após se adaptar à nova forma, sorria como se estivesse profundamente satisfeita. O texto descrevia um ritual sombrio, utilizado para invocar um soberano semelhante ao vazio das profundezas. Ele instruía o praticante a corromper um solo sagrado, desenhar um círculo ritualístico, oferecer sacrifícios e rezar pela estrela caída, transformando dor e sofrimento em oferendas. Ao completar o ritual, o invocador convidaria o soberano coroado pelo vazio a adentrar o mundo. Uma poça de sangue carmesim se espalhava silenciosamente pelo chão de madeira entre as duas portas. Evangeline permanecia sentada, com os olhos vermelhos fixos na mancha, reconhecendo em pensamento que aquilo era sangue. Seu olhar percorreu o cômodo pouco iluminado,
observando a pequena escrivaninha e as ferramentas espalhadas perto da parede. Uma luz pálida atravessava as altas janelas, lançando um brilho suave pelo ambiente. Ela analisou a estante de livros e o cavalete coberto por um pano, concluindo que o cômodo provavelmente também servia como um escritório. Com curiosidade, levantou o tecido, ponderando se os desenhos escondidos poderiam ser obra da própria Evangeline, se lembrando de que ela nunca permitia a entrada de ninguém em seu quarto, e mantinha tudo oculto sob panos. Um leve riso escapou, enquanto imaginava Evangeline agarrando desesperadamente seu caderno de esboços, e murmurando sobre a necessidade de esconder seu passado sombrio, a qualquer custo, levando à conclusão de que a suposta vilã talvez fosse, na verdade, bastante tímida. Seus olhos brilharam ao deslizar a mão pela estante, certa de que, se os desenhos estavam escondidos ali, o diário também deveria estar por perto. Ela começou a folhear os livros um a um, ainda não conseguia ler as letras, mas confiava que poderia encontrá-lo por eliminação. Mentalmente, reduziu as opções, descartando livros com títulos na lombada, volumes grossos como dicionários, e aqueles cujo texto parecia organizado demais, como se tivesse sido impresso. Seu olhar se iluminou ao retirar um livro gasto da prateleira, reconhecendo imediatamente que havia encontrado o que procurava. Observou a capa de perto, notando manchas de tinta e números escritos à mão no topo, concluindo com certeza que aquele era o diário. Evangeline encarou a capa simples e sem graça, com expressão impassível, soltando um suspiro ao refletir sobre o péssimo gosto da vilã. Ela guardou o diário com cuidado, decidindo mantê-lo seguro, até que a criada lhe trouxesse um livro para prender as letras. Um pergaminho envelhecido escorregou de dentro das páginas. Nele havia um padrão geométrico circular, coberto por inscrições estranhas. Evangeline ficou imóvel, tomada por completo espanto, ao perceber que um círculo de invocação havia simplesmente caído de dentro de um diário. Ela refletiu que o romance do qual havia tomado posse parecia ser uma obra bastante antiquada, onde ainda era comum formar contratos com seres não humanos, como dragões. Apertando o diário com firmeza, chegou à conclusão de que, se quisesse se proteger naquele mundo de fantasia, mesmo sem saber praticamente nada, precisaria fazer tudo o que fosse necessário. O olhar dela recaiu sobre o balde de tinta derramado ali perto, e ela decidiu que poderia simplesmente usar aquela tinta carmesim para desenhar o círculo de invocação. Seus olhos passaram rapidamente pela fileira de pincéis, encostados na parede. Embora não tivesse a menor intenção de usar qualquer um deles, Evangeline sorriu de forma travessa e ergueu os dedos, deixando claro, em seus gestos e expressão, que para algo assim, usar as próprias mãos era, sem dúvida, o melhor método. Mergulhando o dedo na tinta espessa e carmesim dentro do balde virado, Evangeline começou a arrastar a mancha vermelha pelo chão de madeira, enquanto murmurava baixinho que, fosse um dragão ou um rei espiritual, qualquer coisa suficientemente poderosa serviria. Ela então ergueu o dedo, observando a tinta grossa escorrer lentamente por sua pele pálida, antes de pingar da ponta, acima da propriedade da família Rohanson. A lua cheia pairava silenciosa no céu noturno, derramando sua luz pálida sobre as altas janelas e as paredes quietas da mansão. O conde Rohanson estava sentado atrás de sua mesa, olhando em silêncio para a criada diante dele, no escritório pouco iluminado, enquanto a luz das velas tremulava sobre os livros e papéis espalhados. O conde Rohanson permaneceu a observando em silêncio, com uma expressão calma e indecifrável, sem fazer qualquer movimento, para repreender a criada trêmula à sua frente. Era algo natural. Daisy e sua falecida filha haviam sido amigas próximas, compartilhando momentos tranquilos sob as árvores floridas. Apesar da diferença de status entre elas, ainda assim, Daisy havia concordado voluntariamente em se envolver naquele terrível incidente, escolhendo permanecer ao lado de sua filha, mesmo sabendo exatamente no que aquilo resultaria. Independentemente do que realmente existisse ali dentro, o ritual que havia sido realizado era quase idêntico ao que sua filha tentou no passado. Ele concluiu que Daisy provavelmente havia vislumbrado fragmentos daquela coisa dentro do condado Rohanson. Enquanto esse pensamento pesava sobre ele, levou a mão à testa, refletindo em silêncio sobre o que exatamente aquela entidade estaria tentando fazer. Daisy se remexeu, visivelmente desconfortável, com as mãos tremendo levemente, enquanto hesitava antes de continuar. Ela então relatou que a entidade havia feito perguntas sobre hábitos, idade e comidas favoritas, e que, em seguida,
Chegou ao ponto de vestir as roupas da senhorita Evangeline e caminhar pela mansão como se realmente fosse ela. Ainda assim, a imitação estava longe de ser perfeita. Sob uma perspectiva distante, a cena se desenrolava de forma fria. As criadas que testemunharam aquilo desmaiavam no mesmo instante ou imploravam desesperadamente por suas vidas. Antes de serem arrastadas para longe, a entidade não parecia se importar com nada disso. Pelo olhar calmo de Evangeline, parecia até que ela achava o medo das criadas algo levemente divertido. Sob aquela mesma perspectiva fria, a criatura observava os outros com um olhar carregado de desprezo e repulsa, como se estivesse encarando nada além de um verme se contorcendo. A senhorita Evangeline que Daisy conheceu, jamais teria sido assim. Ela sempre foi uma jovem frágil e gentil, incapaz de dizer uma única palavra dura a alguém, mesmo quando estava doente. Se aquela coisa realmente desejava se tornar a senhorita Evangeline, não deveria olhar para os outros com tamanho desprezo. A lembrança fez o corpo de Daisy enrijecer, enquanto o suor frio se acumulava em sua pele, e suas mãos trêmulas pressionavam o chão. Daisy rapidamente pediu desculpas por ter perdido o controle de suas emoções, mas o conde Rohanson apenas ergueu a mão, indicando calmamente que não havia problema. Ele pediu que ela continuasse o relato, e Daisy, juntando as mãos trêmulas, respondeu em voz baixa que havia entendido. Após um breve momento, ela acrescentou que a entidade afirmou não conseguir ler o texto, mas acabou percebendo que aquilo não passava de uma desculpa para afastá-la dali. Enquanto Daisy havia sido enviada para buscar um livro, sob o pretexto de ensinar as letras, a entidade desapareceu repentinamente, sem deixar qualquer vestígio. Quando ela retornou, a encontrou sentada calmamente no mesmo quarto, lendo um livro, como se nada tivesse acontecido, embora tivesse certeza de que a porta estava trancada, e de que o cômodo não possuía a chave. Daisy não conseguia compreender como aquilo havia sido possível. Movida pela cautela, ela se aproximou lentamente da porta, para observar melhor. Através da porta entreaberta, Daisy viu a figura ajoelhada no chão, traçando calmamente um padrão estranho nas tábuas de madeira, com sangue ainda manchando seus dedos. Enquanto desenhava, a garota murmurava algo em voz baixa e indistinta. Daisy não conseguiu entender a maior parte das palavras, mas, tentando ouvir melhor, inclinou lentamente a cabeça para mais perto da porta, prendendo a respiração enquanto escutava. Infelizmente, no exato momento em que tentou se aproximar ainda mais, seus olhos se encontraram diretamente com o olhar daquela coisa. Foi tudo que Daisy conseguiu relatar, antes que o medo a dominasse completamente, a deixando trêmula ao concluir seu relato. Ao ouvir sobre um contrato, o conde Rohanson mergulhou em pensamentos, considerando a possibilidade de se tratar de algum tipo de feitiço. Ao mesmo tempo, uma ira ardente começou a se contorcer em seu peito, ao imaginar que a entidade dentro do corpo de sua filha pudesse estar tentando invocar outro monstro usando sangue. No fim, tudo havia começado com uma tragédia, o momento em que sua filha decidiu tirar a própria vida. Como sua morte foi considerada suicídio, não foi possível sequer enterrá-la adequadamente ou realizar um funeral no templo. Com o passar do tempo, começaram a surgir sussurros de que um espírito maligno havia tomado aquele corpo. O mais inquietante era que a entidade dentro dela não demonstrava qualquer reação, nem mesmo quando água benta era usada. Sem outra alternativa, ele decidiu que continuaria observando a situação por enquanto, e ordenou que Daisy permanecesse próxima da entidade por algum tempo. Após dar essa ordem, o conde Rohanson fez uma breve pausa. Ao perceber que Daisy mantinha os olhos fechados há um bom tempo, ele passou a questionar essa atitude, enquanto Daisy, visivelmente nervosa, tentou entender o que exatamente ele queria dizer. Com os olhos ainda firmemente fechados, Daisy sussurrou que a coisa esteve observando o tempo todo. A expressão do conde Rohanson se enrijeceu em surpresa, ao repetir suas palavras, demonstrando incredulidade diante da ideia de que aquilo realmente a encarava sem cessar. Diante da afirmação, o conde Rohanson virou abruptamente a cabeça, em direção à porta. Naquele instante, um olho frio e desumano se abriu na escuridão além da porta. Seu olhar encontrou uma massa de olhos agrupados, que se acumulavam nas sombras, incontáveis pupilas gélidas se fixando diretamente nele. Evangeline permanecia em silêncio sob a luz suave, seus cabelos pálidos caindo sobre os ombros, enquanto seus olhos vermelhos se mantinham calmos e indecifráveis. Ela ergueu o gato rechonchudo com ambas as mãos, enquanto o animal soltava um miado alegre, seus olhos azuis brilhando, e seu corpo arredondado balançando confortavelmente em seu colo.
Segurando o gato diante de si, Evangeline concluiu calmamente que aparentemente havia sido escolhida por um gato de 3 olhos. Ao observá-lo, não pôde deixar de pensar que até mesmo os animais daquele mundo pareciam estranhamente extraordinários. E ainda lhe era difícil acreditar que simplesmente havia despertado naquele lugar desconhecido. Mesmo assim, ela acariciou o gato com suavidade, reconhecendo em silêncio o quanto ele era inegavelmente adorável. O pelo macio se acomodava perfeitamente sob sua mão. Como se apreciasse o carinho, Evangeline abaixou levemente o olhar, quando um pensamento tranquilo lhe ocorreu, ponderando sobre o que deveria fazer a seguir. Considerando que uma pequena indulgência não faria mal, ela acabou cedendo ao impulso, e enterrou o rosto na barriga macia do gato, abraçando a criatura fofa com uma alegria silenciosa. O gato se contorceu levemente em suas mãos, soltando miados suaves de protesto, enquanto Evangeline continuava a mimá-lo, sem qualquer restrição. Tomada pela felicidade, ela rolou sobre a cama ainda abraçada ao animal, rindo consigo mesma, enquanto deixava transparecer, sem qualquer vergonha, seu imenso amor por gatos. Nesse momento, uma batida soou à porta, e uma criada anunciou educadamente que havia vindo ajudá-la com sua rotina matinal. Evangeline se recompôs rapidamente, e permitiu a entrada da criada, se sentando com postura impecável, como se nada do caos anterior tivesse acontecido. Ao lançar um olhar para a criada, percebeu rapidamente que não era a mesma que a havia atendido no dia anterior. Diante disso, surgiu um leve desconforto, ao imaginar a necessidade de recomeçar a interação com alguém novo. Pensando em uma forma de quebrar o gelo, considerou mencionar o gato, e comentou casualmente sobre a possibilidade de haver muitos gatos na propriedade do conde. A criada respondeu friamente que já fazia muito tempo desde que não havia mais gatos na propriedade, pois todos haviam sido mortos. Ao ouvir aquilo, Evangeline ficou paralisada em choque, sua expressão se transformando em puro horror. À medida que compreendia o significado daquelas palavras, a criada explicou com tranquilidade que, no passado, houve uma epidemia que se acreditava ser transmitida por gatos. Diante disso, Evangeline permaneceu rígida, percebendo que a explicação confirmava exatamente o tipo de situação medieval clássica que ela temia. De repente, um pensamento preocupante atingiu Evangeline, a fazendo interromper o momento, ao pedir apressadamente que a criada aguardasse. Uma súbita inquietação tomou conta de sua mente, ao se lembrar do gato ainda escondido por perto, percebendo que, caso fosse descoberto, a situação se tornaria extremamente problemática. A criada fez uma pausa, e comentou que parecia haver um gato miando nas proximidades. Evangeline se forçou a manter a calma, enquanto respondia discretamente que não havia ouvido nada. A criada franziu levemente a testa, murmurando que aquilo era estranho, pois o som parecia estar muito próximo. Enquanto isso, Evangeline entrava em pânico por dentro, ao ouvir novamente o miado suave ecoando por perto. Ao escutar o miado insistente, ela entrou em desespero silencioso, implorando mentalmente para que o gato permanecesse quieto antes que acabasse se revelando. Felizmente, a criada acabou deixando o quarto sem investigar mais a fundo, somente depois que a porta se fechou. Evangeline finalmente levou a mão ao peito, aliviada, enquanto seu coração acelerado começava a se acalmar aos poucos. Ela havia acreditado que conseguiria manter o gato escondido em seu quarto, e mimá-lo à vontade, mas agora percebia que havia se tornado, de repente, alguém que recolheu um gato de rua sem a permissão da família. Ainda assim, se o expulsasse, o gato certamente morreria. E ao se lembrar de que todos os outros haviam sido mortos, apenas porque seus donos já tinham falecido, Evangeline não conseguiu fazer nada, além de cruzar os braços, preocupada, enquanto o gato se esfregava em seus pés, apertando o animal contra o peito. Ela passou a considerar a possibilidade de simplesmente alegar que ele havia sido examinado por um sacerdote ou médico, na esperança de que ninguém ousasse ferir o animal de estimação da filha do conde. Nesse momento, um servo apareceu à porta e informou educadamente que o conde estava ocupado demais para recebê-la. Só então Evangeline se lembrou de que o conde não gostava da própria filha. Quando o servo se curvou e a dispensou ali mesmo, ela percebeu, com certo constrangimento, que havia vindo até ali sem pensar. Ao ver o homem se curvar de forma tão profunda, Evangeline ficou ainda mais confusa, tentando entender o que a antiga Evangeline teria feito, para que um servo tão velho a tratasse com tamanha reverência exagerada. Assustada com a profundidade da reverência, ela se apressou em erguer a mão,
e afirmou que não havia motivo para medo, deixando claro que não tinha intenção alguma de agredi-lo. Soltando um suspiro baixo, Evangeline decidiu não pensar demais naquilo por enquanto, e resolveu focar apenas em seu objetivo inicial, criar o gato. Ao ouvir isso, o servo pareceu surpreso, repetindo a palavra gato com confusão, enquanto Evangeline indicava calmamente que queria saber se aquilo não era permitido. O servo respondeu rapidamente que não era proibido, embora tenha hesitado levemente, como se houvesse algo mais a acrescentar. Perto dali o gato bebia água tranquilamente na tigela, completamente alheio à tensão da conversa. O servo explicou que havia pensado em mandar examinar o animal separadamente, mas que o mordomo havia considerado suficiente, desde que o gato bebesse água benta. Evangeline observou o gato beber a água benta em silêncio, e pensou, incrédula, que, se aquilo realmente fosse capaz de curar a epidemia, então todos os outros gatos haviam sido mortos em vão. Depois de confirmar que o animal havia bebido, o servo se despediu educadamente. Evangeline lançou um olhar para o gato em seus braços, e em voz baixa, expressou a esperança de que agora estivesse tudo bem, enquanto o mordomo a tratava respeitosamente, como sua senhora. A criada hesitou por um momento, claramente insegura sobre como se expressar. Com cuidado, sugeriu que, como outros servos poderiam machucar o gato, seria mais seguro bordar o nome dele em uma coleira e colocá-lo em seu pescoço. Evangeline se animou com a ideia, e concordou prontamente, pensando, em silêncio, que finalmente havia conseguido se aproximar um pouco mais daquela criada. Ela então admitiu que não sabia ler nem bordar. Antes que pudesse continuar, a criada se retirou educadamente, desaparecendo tão rápido, que deixou Evangeline piscando, surpresa, sozinha no quarto silencioso. Ela lentamente percebeu que a criada que havia prometido trazer um livro de alfabetização, também não havia retornado. Embora os servos tremessem em sua presença, Evangeline começou a suspeitar que também estava sendo evitada e isolada de forma sutil dentro daquela casa. Se inclinando sobre a mesa, ela pediu desculpas ao gato, com lágrimas nos olhos, por ser uma dona inútil, que sequer conseguia escrever o nome dele. Em seguida, tomou uma decisão silenciosa. A primeira coisa que precisava fazer era aprender a ler. O gato a observava em silêncio com seus 3 olhos brilhantes, enquanto Evangeline considerava que aquela transmigração incompleta era muito mais problemática do que o esperado. O tempo passou tranquilamente, e a noite deu lugar a uma manhã clara sob um céu azul. Quando Evangeline acordou no dia seguinte, percebeu, de repente, que conseguia ler perfeitamente as letras do livro, ficando surpresa com a naturalidade com que agora compreendia as palavras. Parecia que sua queixa sobre não conseguir escrever o nome do gato havia surtido algum efeito. E ela percebeu, feliz, que agora podia tanto ler quanto escrever o nome de seu querido companheiro. Motivada, pegou imediatamente uma agulha e a coleira, decidida a tentar bordar o nome do gato. No entanto, após apenas alguns instantes, Evangeline desabou em derrota, encarando a coleira com desespero, ao perceber que a havia arruinado completamente. Ela havia imaginado que poderia usar algumas das habilidades da antiga Evangeline, mas, ao olhar para os pontos tortos, não conseguia nem reconhecer o que havia bordado. De repente, o gato estendeu as patas e miou alto, como se protestasse contra o estado lamentável da coleira. Evangeline olhou para ele, que puxava o objeto, e passou a duvidar que ele realmente quisesse usar algo assim. No entanto, ao ver o animal aceitar a coleira torta com alegria, ela só pôde encará-lo, maravilhada, antes de concluir que se tratava de um verdadeiro anjo em forma de gato. Enquanto prendia a coleira no pescoço do animal, Evangeline refletiu silenciosamente que, em sua vida anterior, nunca havia podido criar um gato, por causa de suas circunstâncias. Agora, porém, finalmente podia realizar esse pequeno sonho. Puxando o gato para os braços, ela o abraçou com carinho, sorrindo com ternura, enquanto o segurava junto ao peito. Evangeline decidiu, com orgulho silencioso, que, a partir daquele dia, o nome dele seria Pudim. Naquela noite, o quarto silencioso era iluminado, apenas pelo brilho suave das velas. À luz tênue, a criada mordia o dedo, pensativa, refletindo que, se ao menos tivesse aquilo, a doença de sua irmã talvez finalmente começasse a melhorar. Custava-lhe acreditar que Evangeline desperdiçaria algo tão precioso sem sequer hesitar. De repente, uma voz sussurrou na escuridão, insinuando que ela poderia obter aquilo. A criada enrijeceu, olhando ao redor, alarmada. Do alto da janela,
o gato a observava com olhos brilhantes, como se confirmasse silenciosamente que, se realmente desejasse, poderia conseguir. Pétalas flutuavam suavemente pelo ar, enquanto Evangeline caminhava sozinha pelo jardim silencioso. Um novo dia começava a se desenrolar sob as árvores floridas. Do interior da mansão, a criada observava em silêncio Evangeline atravessando o jardim, mantendo o olhar fixo na figura distante, além da janela. Após alguns instantes, ela fechou as cortinas com cuidado, ocultando a vista do jardim. A notícia se espalhou pela propriedade. O conde Rohanson havia retornado à mansão abalado e aterrorizado, afirmando enxergar olhos estranhos dentro da casa. Na verdade, sua partida parecia mais uma fuga do que uma simples saída, ao deixar a propriedade às pressas, levando apenas uma pequena mala. Não foi apenas o conde que partiu, Daisy também deixou o lugar logo depois, recusando até mesmo uma carta de recomendação, e optando por ingressar em um convento. Com a mansão praticamente vazia, a responsabilidade por sua administração foi confiada ao mordomo, enquanto o conde decidiu lidar com os assuntos da família à distância. Restou ao mordomo apenas uma tarefa: vigiar a entidade que agora usava a aparência de Lady Evangeline. A missão de Rena era permanecer próxima e observá-la. Rena bateu suavemente à porta. Ao entrar, se curvou respeitosamente e comunicou que tinha algo a relatar, pretendendo compartilhar tudo o que havia observado. Dentro do quarto silencioso, ela descreveu cuidadosamente cada detalhe, enquanto o mordomo ouvia em silêncio do outro lado da pequena mesa. Após a partida de Daisy, Rena se tornou a nova atendente de Lady Evangeline. Depois do ocorrido, ninguém mais queria servi-la, o que levou ao aumento do salário. Desesperada por dinheiro, Rena aceitou o cargo. Ela relatou ter ouvido sons de gato e que Lady Evangeline havia demonstrado curiosidade sobre a presença de um felino por perto. Rena explicou que havia respondido que todos os gatos estavam mortos, mas, mesmo assim, os sons continuavam. O mordomo não parecia capaz de ouvir tais ruídos, e demonstrava maior perplexidade ao ver que uma criada antes perfeitamente sã havia perdido o juízo em tão pouco tempo. Com preocupação, o mordomo sugeriu a possibilidade de escrever uma carta de recomendação para Rena, oferecendo-lhe uma saída digna. Era uma proposta gentil, mas, naquele momento, tudo o que Rena conseguia perceber eram os miados incessantes. Ainda assim, ela decidiu permanecer, mesmo sem conseguir ouvir claramente as vozes das pessoas. Acreditava que poderia se adaptar lendo seus lábios. Rena tinha uma irmã mais nova doente. Precisava continuar trabalhando por ela, e estava disposta a fazer qualquer coisa por sua recuperação. Foi então que o mordomo fez um pedido incomum. Ele desejava criar um gato, e ordenou que Rena alimentasse o animal com água benta. Diante disso, ela permaneceu em silêncio, seu semblante se tornando sombrio. O quarto voltou a mergulhar no silêncio, iluminado apenas pela luz vacilante das velas. Rena, absorta em pensamentos, mordeu o polegar, refletindo que, se conseguisse água benta, sua irmã poderia se curar. Mais uma vez, a voz surgiu, sugerindo que ela poderia obter o que desejava, e que também lhe ensinaria como. Rena compreendeu que aquilo era um monstro, o mesmo que Lady Evangeline cria. Por um instante, considerou denunciá-lo ao mordomo, imaginando que talvez pudesse receber uma recompensa. Estendeu a mão para a maçaneta, mas hesitou ao perceber que uma simples recompensa dificilmente seria suficiente para adquirir algo tão valioso quanto água benta. Pensando em sua irmã doente, apertou o punho com força, estava disposta a qualquer coisa. Seguindo as instruções da criatura, Rena substituiu a água benta por uma falsa. Ela era a única que sabia que a água verdadeira surtia efeito, funcionava no gato, ao contrário de Lady Evangeline, sobre quem não causava impacto algum. Mesmo assim, fingiu ignorância, e se limitou a atender às demais exigências do gato. Talvez por agradar aquela criatura abominável, que se passava por um gato comum, enquanto ignorava todos ao redor, os miados cessaram. Além disso, o trabalho pagava muito bem. Depois de cobrir todas as despesas, ainda sobrava dinheiro. Com isso, Rena podia passar no mercado ao voltar para casa e comprar as comidas favoritas de sua irmã. No fim, porém, nada a fazia mais feliz do que vê-la. Seu corpo havia se recuperado após beber a água benta. Diante disso, servir aquela criatura estranha e a assustadora dama se tornava algo distante, como um sonho perturbador que ela podia simplesmente esquecer. A partir daquele momento, por causa de sua irmã,
Rena decidiu que faria o possível para servir bem a dama, mesmo que Lady Evangeline às vezes se dedicasse à leitura de livros suspeitos e soltasse risadas perturbadoras. Agora que sabia ler, Rena acreditava que deveria começar a vasculhar seriamente o diário da jovem, além de procurar por feitiços de invocação. Enquanto isso, a própria Evangeline se deixava levar pela imaginação, se empolgando, ao pensar na possibilidade de invocar espíritos ou dragões, e se tornar extremamente poderosa, chegando até a fantasiar sobre liberar um raio de Evangeline. No entanto, ao examinar o livro, Evangeline percebeu que aquele não era o seu diário. Uma das anotações dizia, 9 de março de 370, conheci o Conde Rohanson. Aquilo a deixou confusa, já que o ano atual era 392, o que significava que o diário tinha mais de 20 anos. Ao continuar lendo, ela percebeu que o conteúdo narrava uma história de amor e guerra. Em uma das páginas, estava registrado que, em 9 de agosto de 370, aquele homem o havia pedido em casamento. Esse detalhe a levou a considerar a possibilidade de o diário ter pertencido à sua mãe. Outras anotações revelavam que, em 19 de agosto do mesmo ano, seu pai havia proibido a jovem de sair de casa, acreditando que o homem estava interessado na família do duque por interesse, apesar de nunca tê-lo conhecido pessoalmente. Ainda assim, o homem insistia que a amava de verdade, e afirmava que não se importava com a falta de dinheiro. Mais adiante, uma entrada datada de 2 de abril de 371, revelava arrependimento por não ter ouvido o pai, e o desejo de retornar à família do duque. Ao ler aquilo, Evangeline concluiu que, no fim das contas, o casamento havia sido motivado por dinheiro e que, após o orgulho ter sido engolido, o relacionamento entre os dois foi se tornando cada vez mais distante. Apesar de tudo, aquilo não era o que realmente lhe interessava. O objetivo de Evangeline era encontrar um feitiço de invocação. Ela fez uma pausa, confusa, tentando entender o que estava diante de si. Logo percebeu que a tradução do texto havia sido interrompida no meio, restando apenas instruções estranhas sobre desenhar um círculo com olhos de cervo e alimentar arbustos espinhosos com uvas, algo que a deixou completamente perdida. Soltando um suspiro, concluiu que aquilo não seria útil por enquanto, e decidiu deixar o livro de lado até que a tradução estivesse completa. Pouco depois, ao olhar novamente para a mesa, percebeu que o diário ainda estava ali, mas o papel com o feitiço havia desaparecido. Isso a levou a suspeitar que alguém pudesse tê-lo roubado, mesmo que ela ainda não tivesse tentado interpretá-lo ou utilizá-lo. Determinada a descobrir o que havia acontecido, Evangeline questionou quem havia entrado em seu quarto no dia anterior. Rena respondeu que, se fosse ontem, provavelmente teria sido Donal. Ela também comentou que era estranho o rapaz não ter aparecido naquele dia, o que levantava a suspeita de que algo poderia ter acontecido. Evangeline refletiu sobre isso e concluiu que, de fato, algo havia acontecido em grande escala. Dominada pela irritação, decidiu descobrir onde aquele desgraçado vivia. A cena então muda para outro lugar, revelando uma casa silenciosa durante a noite. No interior, alguém traçava linhas com sangue no chão, soltando uma risada baixa. A mesma pessoa folheava uma página, que explicava como invocar um demônio. Enquanto continuava a rir discretamente, ajoelhado, desenhava um círculo de invocação com sangue, enquanto, próximo dali, uma pessoa amarrada se debatia. Uma garota de cabelos vermelhos estava caída no chão, amordaçada e completamente indefesa. Do lado de fora, nas ruas escuras, um bêbado barulhento gritava pedindo mais bebida no meio da noite. Um transeunte irritado mandou que ele se calasse e parasse de fazer escândalo. Não muito longe dali, uma figura maltrapilha estendia uma mão trêmula, implorando por uma única moeda. 2 guardas reclamavam de terem sido enviados para patrulhar aquela área, quando o homem bêbado se aproximou cambaleando, e exigiu saber quem eles eram. Enquanto isso, nas proximidades, uma figura encapuzada demonstrava frustração, murmurando que a inspiração não vinha, e que o desenho precisava ser concluído logo. De repente, algo chamou sua atenção. Um guarda ergueu o olhar e observou atentamente uma carruagem que avançava pela escuridão, a reconhecendo como pertencente à família Rohanson, e questionando o que ela estaria fazendo naquela área miserável. Dentro da carruagem em movimento, Evangeline bateu o punho com força, ordenando ao cocheiro que acelerasse. Ao seu lado, Rena permanecia calma, enquanto Pudding descansava tranquilamente por perto. Os olhos de Evangeline ardiam de fúria, e ela, cerrando os dentes, jurava que o ladrão pagaria por aquilo.
A carruagem finalmente parou diante de um prédio em ruínas. Com a raiva ainda evidente, Evangeline declarou, entre dentes, que recuperaria aquele feitiço custasse o que custasse. Evangeline avançou com um salto, tomada por uma determinação ardente, completamente decidida a seguir o caminho de um Isekai, absurdamente poderoso. Com um único golpe cheio de força, ela escancarou a porta. Momentos antes, dentro do aposento, havia uma garota ruiva, amarrada e choramingando no chão. Seus olhos verdes estavam turvos, e ela murmurava em descrença, incapaz de compreender como havia acabado naquela situação. Em algum ponto na escuridão, uma mão pálida arrastava o dedo pelo sangue espalhado no chão, acompanhada por uma risada baixa e perturbadora. Um homem de cabelos escuros estava ajoelhado sobre um círculo de invocação, desenhado com sangue, rindo sozinha de maneira inquietante, enquanto a garota ruiva, amarrada, se debatia ao lado, soltando gritos abafados. Lágrimas se acumulavam em seus olhos, enquanto ela tentava, com dificuldade, expressar que tudo aquilo havia começado de forma simples. Na lembrança que lhe veio à mente, ela apenas aguardava agachada do lado de fora de uma porta, esperando por sua irmã, quando Pudim apareceu e passou por ela. Movida pelo impulso, decidiu segui-la pela rua, desejando levar petiscos para o gato de rua, que costumava ver, mesmo tendo sido advertida pela irmã para não vagar à noite. Se convenceu de que não havia problema, pois ainda era dia, sem perceber que uma figura sombria já a observava, escondida logo atrás de uma esquina. De repente, uma mão escura surgiu e a agarrou. A figura de cabelos escuros apareceu pendurada de cabeça para baixo, segurando uma faca, ainda soltando aquela risada descontrolada. Um homem robusto puxou a garota ruiva pelos cabelos, a fazendo gemer de dor, enquanto a figura sombria anunciava que finalmente havia chegado a hora do sacrifício. Ele se vangloriava, afirmando que pessoas comuns poderiam pensar que aquilo era apenas uma brincadeira infantil, mas que o feitiço era real. Enquanto isso, a garota só conseguia pensar que estava diante de um completo lunático. Os olhos dele estavam completamente fora de si, cheios de insanidade, mas ainda assim ele sorria, afirmando possuir um olhar excepcional para esse tipo de coisa. A garota ruiva teve a impressão de que ele estava possuído por algo. Um pergaminho roubado, contendo o feitiço, permanecia aberto, instruindo a profanar a terra com o martírio de um inocente. Enquanto isso, a figura delirava, afirmando que uma dama nobre havia se enforcado e retornado à vida, insistindo que apenas um demônio poderia ser responsável por algo assim. Ele zombava, dizendo que aqueles tolos haviam feito um enorme alarde, por causa de uma simples garotinha, mas se considerava diferente, pois acreditava ter descoberto a verdade crucial sobre quem havia invocado o demônio, e como isso havia sido feito. Revelava, então, que a família materna de Evangeline Rohanson pertencia à casa de Oskin. Usando a saúde frágil de Evangeline desde a infância como justificativa, o conde Rohanson vinha recebendo grandes quantias do ducado para custear seu tratamento. No entanto, caso Evangeline morresse, todo aquele dinheiro deixaria de existir. Por isso, em sua mente distorcida, o conde Rohanson teria feito um pacto com um demônio para trazê-la de volta à vida. A figura de cabelos escuros ria com amargura, ao amaldiçoar o conde, o acusando de fingir ser uma boa pessoa, quando na verdade não passava de mais um nobre ganancioso. Ele afirmava que tudo o que fez foi vislumbrar valores absurdos em documentos, enquanto limpava o escritório do conde, até ser interrompido por um chute que o lançou ao chão. Sua mão se apertou ao redor da faca, enquanto ele rosnava entre dentes. Erguendo a lâmina acima da garota ruiva, declarou que se tornaria um nobre muito mais grandioso do que o conde Rohanson. A irmã de Rena fechou os olhos com força, soltando um grito abafado, enquanto o homem se inclinava sobre ela, e começava a entoar o encantamento, invocando aqueles que se encontram no fim, para profanar a terra com o martírio do inocente. O cântico prosseguiu, ordenando que um círculo fosse traçado com mãos manchadas de sangue. O elaborado círculo de invocação, desenhado em carmesim, se espalhava pelo chão sob eles. A entoação exigia que o sacrifício derramasse lágrimas e suplicasse por salvação, enquanto as mãos amarradas da irmã de Rena eram forçadas em direção ao círculo. O homem ordenava que ela permanecesse imóvel, afirmando que precisava apenas de um pouco de sangue para satisfazer o gosto do demônio. Desdenhava do sofrimento dela, alegando que mal a havia ferido, e que não havia motivo para tanto alarde. O sangue escorria pelo pescoço da irmã de Rena, enquanto ela soltava mais um gemido abafado.
A figura de cabelos escuros então se agachou, murmurando para si mesmo, tentando recordar em que parte do feitiço havia parado, até afirmar que havia se lembrado. A invocação ecoou novamente, ordenando que uvas amadurecessem em espinhos, e figos florescessem em cardos, convocando reverência e adoração. Nesse instante, a porta diante deles começou a tremer e rachar, sob uma força ominosa. O cântico continuava ordenando que recebessem um anjo da luz, enquanto a porta vibrava violentamente, como se algo pressionasse do outro lado. As palavras finais do encantamento ressoaram, chamando aquele que atravessa a terra e desce sobre o mundo. Uma luz ofuscante explodiu do círculo. O círculo de invocação ardia em chamas carmesim sob o homem e a irmã de Rena, atingindo o auge do ritual. O homem congelou, com os olhos arregalados de surpresa, enquanto a luz vermelha o envolvia, sua mão apertando ainda mais a faca. Então, na escuridão do aposento, uma figura branca e luminosa começou a se materializar lentamente, seus longos cabelos flutuando como se não tivessem peso. A figura ascendeu, presa por correntes brilhantes, irradiando uma presença esmagadora, como se exigisse exatamente aquilo que o encantamento proclamava: reverência e adoração. Evangeline desceu envolta em uma cascata de luz, seus cabelos prateados ondulando ao seu redor, enquanto as palavras do encantamento ainda ecoavam sob sua presença. Acolhendo o anjo de luz, que havia rompido a terra e descido ao mundo, Evangeline pousou e murmurou que aquilo a havia assustado, admitindo que só chutou a porta por raiva e não esperava que ela se abrisse com tamanha força e estrondo. Seus olhos vermelhos percorreram o ambiente com intensidade, quando um pensamento mais urgente lhe ocorreu. Ao encarar a cena diante de si, Evangeline exigiu saber o que estava acontecendo, tomada pela indignação ao perceber que havia ido ali para capturar um ladrão, mas acabou encontrando alguém que aparentemente evoluiu para sequestrador. Rena passou correndo por ela, chamando desesperadamente pelo nome da irmã, Cana, e Evangeline lançou um olhar por sobre o ombro, levemente surpresa, ao notar que Rena conhecia a garota. Cerrando o punho, Evangeline fixou o olhar no homem e declarou que, fosse ele chamado Donal ou qualquer outro nome, havia mexido com alguém próximo de Rena, alguém com quem ela mal começava a estabelecer uma convivência, e que não permitiria que ele escapasse impune. Em seus pensamentos, concluiu que precisava afastá-lo primeiro de Cana. O homem, atônito, ergueu o olhar, e em choque, balbuciou o nome de Evangeline Rohanson, incapaz de acreditar. Com frieza, Evangeline olhou para ele e questionou se ele havia feito bom uso de seu círculo de invocação. O homem recuou, tomado pelo choque ao perceber que ela era a verdadeira mestra daquele círculo. Se mantendo de costas para ele, Evangeline afirmou calmamente que, é claro, era dela e que foi exatamente por isso que veio procurá-lo. Enquanto isso, atrás dela, Rena se aproximava silenciosamente de Cana, e Evangeline, em pensamento, decidiu continuar atraindo a atenção do homem daquela forma. Estendendo a mão, disse que ele poderia nomear qualquer desejo, e ela o realizaria embora, internamente, reconhecesse que apenas pretendia ouvi-lo falar. O homem engoliu em seco, e começou a gaguejar, reunindo forças para expressar seu pedido. Seus olhos se arregalaram com ganância, enquanto ele gritava que desejava se tornar incrivelmente rico, para viver o resto da vida em luxo absoluto. Evangeline suspirou internamente, reconhecendo que aquele era, quase sempre o motivo por trás de roubos e sequestros, e logo entrou em pânico ao perceber que não havia trazido dinheiro algum consigo. Erguendo lentamente a mão em direção ao homem, mantendo o rosto calmo, Evangeline decidiu blefar por enquanto. Então, de maneira casual, afirmou que, se riqueza era o que ele queria, havia uma opção melhor: se tornar um Rohanson. Estendendo a mão, declarou com tranquilidade que o tornaria um conde. O homem ficou em silêncio, a encarando, atônito. Evangeline manteve a mão erguida, o observando sem dizer nada. Logo, porém, começou a se preocupar, por ter blefado demais, pensando que torná-lo genro de uma família nobre, ao menos lhe daria um título, o que soava plausível o suficiente. Em silêncio, decidiu que, após salvar Cana e encerrar aquilo, lidaria com ele depois. O homem abaixou o olhar e murmurou a palavra conde, dando alguns passos à frente, dizendo que aquilo lhe agradava. Caminhando lentamente, com as costas eretas, um pensamento perigoso se formava em sua mente. Ele então murmurou que ocupar o lugar daquele maldito conde não seria uma má ideia. Seus lábios se curvaram em um sorriso distorcido, enquanto encarando à frente, decidiu que,
sendo assim, resolveria tudo naquele instante. De repente, ergueu a faca acima da cabeça, e começou a rir descontroladamente, os olhos ardendo de ganância enquanto agarrava a cana, declarando que deveriam concluir o acordo imediatamente, antes que pudesse desferir o golpe. Evangeline se moveu em um lampejo, avançando e o golpeando com força, o lançando ao chão. O homem foi arremessado pelo chão, colidindo ao lado do círculo de invocação, enquanto a faca escapava de sua mão, e seu corpo batia violentamente contra o solo. Evangeline olhou para ele com frieza. Em seguida, ponderou: se não teria sido melhor ter quebrado seu pescoço, como nos filmes de máfia, em vez de apenas derrubá-lo? O observando com cautela, Evangeline temeu que ele pudesse se levantar de repente e contra-atacar. No entanto, ele permaneceu imóvel, sem qualquer sinal de reação. Ao encará-lo desacordado, ela concluiu que teve sorte ao acertá-lo no ponto certo. Enquanto isso, Rena passou apressada por ela, em pânico, chamando pelo nome de Cana, enquanto corria em direção à irmã. Se apressando até Cana, se ajoelhou ao seu lado, com as mãos trêmulas, e começou rapidamente a desamarrar as cordas, dizendo a Cana que aguardasse, pois, a libertara imediatamente, Rena lutava contra os nós apertados nos pulsos de Cana, seus dedos se atrapalhando na corda, enquanto murmurava, aflita, que aquilo não se soltava. Tentando desesperadamente afrouxar o nó, percebeu que a situação estava piorando, sua voz tremendo com o desespero. Então, Evangeline se aproximou, e com calma, pediu que Rena se afastasse. Hesitante, Rena a chamou, enquanto Evangeline se ajoelhava ao lado de Cana. Com tranquilidade, afirmou que, com as mãos tremendo daquele jeito, o nó jamais se soltaria. Com habilidade, Evangeline afrouxou a corda e a removeu. Em seguida, informou a Cana que ela estava livre. Imediatamente, Rena puxou Cana para seus braços, examinando seu rosto com ansiedade, enquanto chamava por ela, e verificava se estava bem, além de refletir sobre como ela havia sido capturada. A abraçando com força, Rena a repreendeu por ter permanecido do lado de fora, mesmo após ter acabado de se recuperar, enquanto Cana se desculpava de forma fraca, explicando que apenas estava esperando por Rena, e jamais imaginou que alguém como ele a encontraria. Rena segurou sua mão e pediu desculpas em silêncio. Em seguida, puxou Cana para um abraço apertado, aliviada por vê-la salvo, agradecendo aos céus, por não terem chegado tarde demais. Evangeline observava as duas irmãs abraçadas, e sentia um grande alívio ao perceber que estavam seguras. Por um breve momento, pensou que gostaria de se juntar ao abraço, mas logo se lembrou de que deveria agir como a infame vilã Evangeline Johansson. Em vez de apenas assistir, decidiu que deveria ajudar. Se aproximando, perguntou se aquela garota era Cana, lançando um olhar para Donal, que permanecia inconsciente no chão. Evangeline questionou calmamente o que deveriam fazer com ele. Em seguida, sugeriu que o trancassem no calabouço subterrâneo, mas hesitou por um instante, ponderando que talvez houvesse outra solução. Cana, ao encarar Rena com atenção, deixou claro que não havia outra opção. Foi então que percebeu que o pescoço de Rena estava ferido. Donal começou a se erguer lentamente do chão, enquanto Evangeline permanecia próxima. Ao levantar o olhar, demonstrou preocupação com o ferimento no pescoço dela. Cana, sorrindo para Rena, indicou que não era nada grave. Nesse momento, a mão de Donal se moveu lentamente em direção à faca caída no chão. De forma repentina, ele a agarrou e a ergueu acima da cabeça, mirando Evangeline. Em pânico, Rena avançou, gritando para alertá-la. A lâmina desceu em um golpe violento, e o sangue se espalhou pelo ambiente. Evangeline permaneceu imóvel, com a expressão inalterada. Logo em seguida, o corpo de Donal cedeu, tombando pesadamente diante dela. Ele caiu sobre o círculo de invocação, permanecendo imóvel, enquanto o sangue se espalhava sob seu corpo. Confusa, Evangeline passou a considerar a possibilidade de que ele tivesse ferido o próprio pescoço, talvez para evitar enfrentar as consequências de seus atos. Com um suspiro, Evangeline lamentou que ele não pudesse receber a punição adequada, já que acabou morrendo por conta própria. Cana, por sua vez, afirmou em tom tranquilo que aquilo já era mais do que suficiente para ela. Em seguida, olhou para Evangeline com gratidão e agradeceu por tê-la salvado. Evangeline respondeu com um sorriso constrangido, percebendo que salvar alguém daquela forma era, na verdade, algo reconfortante e gratificante. Ela comentou consigo mesma que aquela sensação era tão acolhedora que quase a fazia sentir calor. Nesse momento,
Rena, que estava atrás dela, chamou sua atenção com hesitação. Ao apontar ao redor, deixou claro que o ambiente estava em chamas, levando à conclusão de que precisavam sair imediatamente. Foi então que Evangeline percebeu que o calor e a atmosfera quase acolhedores não passavam do incêndio consumindo a casa. Observando melhor, ela entendeu que o brilho ao redor era causado pelas chamas que se espalhavam rapidamente. Todas correram para fora, enquanto o fogo tomava conta da residência. Durante a fuga, Evangeline começou a se perguntar como o incêndio poderia ter começado em um lugar onde a lareira sequer havia sido acesa. Ao mesmo tempo, se lembrou do círculo de invocação desenhado dentro da casa de Donal, passando a suspeitar que o fogo pudesse estar relacionado a isso. Uma nova dúvida surgiu em sua mente. Talvez Donal tivesse utilizado o feitiço dela para invocar um espírito de fogo. Porém, logo recordou que o papel do feitiço havia sido roubado por um servo. Também se lembrou de quando tentou desenhar o círculo de invocação com o próprio sangue, após ferir o dedo com uma farpa de madeira, mas nada aconteceu, já que não conseguia ler o feitiço. Ao encarar a casa em chamas, concluiu que o papel roubado provavelmente havia sido consumido pelo fogo. Sem alternativas, soltou uma risada sem forças, percebendo que talvez aquele fosse o momento de abandonar o sonho de se tornar incrivelmente poderosa. A cena então mudou para um quarto escuro, de paredes enferrujadas e com um forte cheiro de mofo. Sobre uma pequena mesa, havia uma tigela de sopa fria, ao lado de uma cama estreita e dura como pedra. Uma janela minúscula, com pouco mais de 2 palmas de largura, deixava entrar apenas um fino feixe de luz. Para Cana, aquele pequeno espaço com sua sopa fria, cama rígida e janela estreita, havia se tornado todo o seu mundo. Desde o nascimento, ela era frágil, consequência de um parto difícil que custou a vida de sua mãe. Seu pai trabalhou até a morte, tentando conseguir dinheiro para seu tratamento. Agora, esse fardo recaía sobre Rena. Ainda assim, mesmo com todos os sacrifícios, Cana não apresentava melhora. Muitas vezes, ela desejava que Rena simplesmente fosse honesta e admitisse que não havia esperança, que já não valia a pena continuar tentando. Apesar de tudo, no fundo, Cana ainda desejava viver. Ela desejava se agarrar àquela vida miserável e desgastada. Por mais frágil que fosse, Rena chamava aquele desejo desesperado de esperança. Em certa ocasião, Rena apontou para fora da pequena janela e disse a Cana que, um dia, ela também poderia caminhar livremente como aquelas pessoas. Rena prometeu que faria esse dia se tornar realidade para Cana. A partir de então, a pequena janela se tornou algo especial. A cada dia, a paisagem além dela mudava um pouco, e Cana passava a se imaginar vivendo naquele mundo distante, se agarrando à esperança que Rena lhe deu. Até que, certo dia, uma nova cena surgiu na janela, a silhueta de um gato estranho, sentado silenciosamente ali. Não muito tempo depois, um milagre aconteceu, quando Rena mostrou a Cana um frasco de água benta e explicou que Lady Evangeline havia ouvido a história delas e o enviou. Cana segurou o frasco com força, e convenceu a si mesma de que não precisava mais estar doente. Quando a doença finalmente desapareceu, o primeiro sentimento que surgiu não foi alegria ou felicidade, mas raiva. Cana percebeu que seu pai e Rena haviam passado a vida inteira em busca de um único frasco de água, sem ter para onde direcionar aquele ressentimento. Ela acabou voltando sua raiva contra Evangeline, a responsável por doar a água benta. No entanto, de repente, Evangeline arrombou a porta e surgiu diante de Cana. Aquela que merecia ser chamada de anjo, apareceu diante dela e trouxe sua salvação mais uma vez. Evangeline olhou para o corpo de Donal, e com calma, sugeriu o que deveria ser feito com ele. Em seguida, propôs que ele fosse trancado para sempre na masmorra subterrânea. Donal, porém, se moveu lentamente e se ergueu do chão, olhando na direção delas. Em seguida, voltou sua atenção para o pescoço de Rena. Cana sorriu e assegurou que o pescoço de Rena estava bem. Subitamente, Donal ergueu a faca e a cravou no próprio pescoço, enquanto uma escuridão parecia despertar ao seu redor. Evangeline observou a cena e declarou, com frieza, que ele havia acabado morrendo por conta própria. Cana olhou para Evangeline e afirmou, em voz baixa, que aquilo já era mais do que suficiente para ela. O corpo de Donal permaneceu sobre o círculo de invocação, enquanto ecoava o pensamento de que o suicídio era um pecado grave, e que aqueles que rejeitavam a vida concedida pelo Senhor não receberiam misericórdia. Restava apenas um destino para alguém como ele, apenas um lugar para uma alma assim.
as chamas ardentes do inferno. O fogo do inferno veio para reivindicá-lo, e o calor das chamas pareceu, para Cana, tão acolhedor quanto o abraço de sua irmã. À distância, um homem vestindo mantos brancos observava em silêncio, enquanto as chamas subiam ao céu noturno acima da casa em chamas. Ele estreitou os olhos ao encarar o incêndio ao longe, e murmurou que aquele fogo era incomum. As chamas se espalharam pela casa, enquanto pessoas começavam a se reunir ao redor. Observando o incêndio crescer, Evangeline percebeu que a multidão aumentava, e comentou que aquilo já havia praticamente se transformado em um espetáculo. De repente, uma voz vinda da multidão ordenou que todos se afastassem, fazendo com que Evangeline voltasse o olhar naquela direção. 2 cavaleiros avançaram pela multidão, ordenando que todos recuassem e anunciando a chegada da ordem da noite. Evangeline observou os cavaleiros se aproximarem, e notou que, por se tratar do mundo de Roofan, seus uniformes eram exageradamente extravagantes. Entre eles, um cavaleiro se destacava mais do que os outros, chamando atenção por sua aparência ainda mais chamativa. Evangeline percebeu alguém se aproximando por trás, e se virou levemente, surpresa. Logo notou que o cavaleiro mais chamativo vinha diretamente em sua direção. Um arrepio percorreu sua espinha, ao perceber que havia algo ainda mais estranho naquela situação. Ao encarar o cavaleiro que se aproximava, ela ficou chocada com o quão absurdamente bonito. Ele era bonito a ponto de parecer feito de memórias que ela nunca teve. Por um instante, Evangeline imaginou uma lembrança estranha, em que os dois conversavam em sala de aula, e o professor a repreendia por tratá-lo como uma estátua, embora soubesse que aquela cena jamais existiu. O cavaleiro então parou diante dela, e se apresentou educadamente como Gabriel, o comandante dos Cavaleiros Pararos. Evangeline, ao observá-lo, questionou internamente se ele seria o protagonista masculino. Em seguida, Gabriel perguntou, com educação, o motivo de ela estar ali. Ao notar melhor sua presença, demonstrou surpresa por ver uma jovem naquele local, enquanto, logo atrás, Cana reagia em choque. Gabriel então lançou um olhar ao redor, para o cenário em chamas, e comentou que aquele não parecia um lugar apropriado para um passeio. Evangeline esboçou um leve sorriso, e pensou que realmente devia parecer uma vilã, já que ele começou a questioná-la logo no primeiro encontro. Cana deu um passo à frente de repente, e se colocou diante de Evangeline, erguendo o braço como se tentasse protegê-la. Em seguida, Cana avançou mais um pouco, e declarou que o cavaleiro estava interrogando sua senhora, enquanto Evangeline observava por trás dela. Se sentindo inesperadamente tocada pela atitude, Evangeline pousou suavemente a mão sobre o ombro de Cana, e afirmou que não podia se esconder atrás de uma garota, que já havia passado por tantas coisas naquele dia. Depois disso, se voltou para Gabriel e declarou que não estava ali para um passeio, explicando que havia ido até aquele lugar, apenas para procurar alguém. Seu olhar se desviou para a casa em chamas, e ela acrescentou, que o dono daquela casa era um de seus servos. Observando o fogo, Evangeline comentou em voz baixa, que o servo ainda estava dentro da casa em chamas. Em seguida, acrescentou com calma, que ele já estava morto, portanto não havia motivo para preocupação, afirmando ainda que ele era um canalha, que merecia morrer de qualquer forma. Evangeline cruzou os braços e refletiu que Gabriel era, essencialmente, um funcionário público, e provavelmente escreveria um relatório sobre o ocorrido. Em seguida, questionou internamente se alguém acreditaria caso ela dissesse que Donal havia invocado um espírito de fogo, e depois tirado a própria vida. Cana então deu um passo à frente, e afirmou que explicaria a situação. Ela declarou que o servo de Evangeline, Donal, a havia sequestrado. Em seguida, explicou que, por causa disso, Rena havia pedido ajuda a Evangeline, que veio resgatá-la. Gabriel ouviu tudo em silêncio e mergulhou em pensamentos. Rapidamente, Evangeline acrescentou que não viu Donal sair da casa em chamas, o que indicava que ele devia estar morto. Logo depois, ela refletiu que a explicação de Cana soava muito mais convincente, e o cavaleiro parecia ter aceitado aquilo imediatamente. De repente, Evangeline ficou paralisada, ao ser tomada por um mau pressentimento. Percebendo que havia algo errado, em um instante, compreendeu que a situação se parecia exatamente com o início de uma história, em que um protagonista masculino de cabelos negros encontra uma garota forte e gentil de cabelos ruivos ondulados. Foi então que percebeu, com clareza, que Cana era, na verdade, a verdadeira protagonista feminina. Evangeline percebeu
que o incidente de sequestro deveria ter sido o momento em que o protagonista masculino salvava a heroína, ela também compreendeu que, por causa de sua interferência, o evento original havia mudado completamente. Com isso, percebeu que havia arruinado totalmente o primeiro encontro entre o protagonista masculino e a heroína. Kana perguntou a Gabriel se ele ainda tinha mais alguma dúvida, enquanto Evangeline refletia que, mesmo sendo personagens de um livro, jamais conseguiria ficar parada e permitir que Kana fosse levada. Kana afirmou que Evangeline estava cansada, e que elas já estavam de saída, enquanto Evangeline acreditava que a heroína estava agindo de forma fria com o protagonista masculino por sua causa. Evangeline concluiu que havia oficialmente se tornado a vilã que destruiu o curso original da história. Em seguida, disse calmamente a Gabriel que, caso surgisse qualquer problema, ele poderia visitar a casa Rohanson. Gabriel permaneceu parado, de braços cruzados, observando silenciosamente, enquanto Evangeline se afastava. No início, ele chegou a pensar que havia uma estátua parada no meio da multidão. Em um lugar como aquela favela, não havia como uma peça de mármore ser esculpida, com tanta delicadeza. Ainda assim, Gabriel não percebeu de imediato que se tratava de uma pessoa. Para ele, aquela figura parecia vazia, como se não houvesse vida alguma dentro dela. No entanto, quando aqueles olhos vermelhos sangue se voltaram para ele, e aquela boca rubra pronunciou palavras humanas, ele finalmente entendeu que a figura estava viva. Gabriel ficou tão atônito com a cena, que quase perdeu a voz. Quando se forçou a manter a compostura e falou com Evangeline, teve a impressão de que ela enxergava todos os humanos como se fossem formigas, sem demonstrar o menor traço de calor ou empatia. A única pessoa por quem Evangeline demonstrava algum interesse era a garota chamada Kana, e talvez por Kana continuar dando tanta atenção a ela, essa garota também não parecia completamente normal. A devoção cega e fervorosa de Kana fez Gabriel pensar na fé de uma fanática. Nesse momento, um cavaleiro se aproximou de Gabriel e informou que o fogo estava se espalhando. O cavaleiro relatou que não haviam tentado apagar o incêndio, mas que ele se extinguiu por conta própria, e que não se espalhou para nenhum outro lugar, já que apenas aquela casa havia queimado. Gabriel murmurou, confuso, enquanto o cavaleiro acrescentava que havia mais algo a ser mostrado, e o convidava a ir ver pessoalmente. O cavaleiro conduziu Gabriel até o local, e informou que haviam encontrado um corpo na cena do incêndio. Ao lado dele, ainda estavam gravadas no chão as linhas queimadas de um estranho círculo de invocação. Gabriel observou a marca carbonizada e o círculo, e comentou em silêncio que aquilo era notável. Embora certamente não passasse de uma coincidência, ao encarar a forma queimada no piso, ele pensou que, se alguém a visse daquele jeito, quase poderia confundi-la com um anjo. Já um pintor refletia enquanto desenhava, asas feitas de cinzas desmoronariam, antes mesmo de baterem uma única vez, e cairiam diretamente ao chão. O homem raspou a marca queimada, e tomado por um impulso obsessivo, considerou aquilo um chamado. Com os olhos trêmulos, se fixou no sinal, e decidiu que precisava concluir aquele desenho a qualquer custo. Freneticamente, continuou pintando, afirmando para si mesmo que precisava capturar a imagem daquele anjo sagrado. Na tela, a figura lentamente ganhava forma. Um anjo sagrado cujo halo circular parecia prestes a cintilar acima de sua cabeça. Momentos antes, o homem caminhava sozinho sob o céu noturno, com sua sombra se estendendo pelo chão. Ele já foi um pintor reconhecido, celebrado como um jovem gênio promissor, mas como suas obras não correspondiam ao gosto da nobreza, sua fama rapidamente desapareceu. Agora, não passava de alguém dependente da própria esposa, vagando por ruas mal iluminadas, enquanto pessoas ao redor bebiam, discutiam e seguiam a noite sem sequer notá-lo. Ele repetia para si mesmo que precisava concluir uma obra-prima o quanto antes. O pintor atravessava as ruas, enquanto nobres passavam e conversas se espalhavam ao seu redor. Ele baixava a cabeça em frustração, repetindo mentalmente que precisava pintar, mas nenhuma inspiração surgia. De repente, o pintor parou, uma luz vermelha tremeluzia à distância. Ele observou suas mãos trêmulas e seguiu em direção a um fogo estranho. Quando aquelas chamas intensas finalmente se apagaram, restou apenas um esqueleto no local consumido pelo incêndio. Ele viu ali a imagem de um anjo sagrado, completamente carbonizado, negro como piche. O pintor congelou em choque diante da cena. Logo depois, retornou para casa e pegou seus pincéis, mergulhou o pincel na tinta e começou a pintar.
o movia pela tela, enquanto repetia para si mesmo que aquilo era um chamado destinado a ele. Tremendo, encarava a obra e insistia mentalmente que precisava finalizar aquela pintura do anjo sagrado. Ainda assim, algo parecia faltar. Ele observava suas ferramentas e percebia que não conseguia capturar a imagem de forma perfeita, em meio aos instrumentos. Notou uma espátula de pintura brilhando. Ao encará-la, viu seu próprio rosto distorcido, refletido em sua superfície, o encarando de volta. A tinta escorria e se espalhava pelo chão. O pintor deixava que as cores pingassem livremente sobre a paleta, enquanto cantarolava baixinho, observando o vermelho se expandir. Em frente à tela, ele continuava sua obra, fazendo o pigmento vermelho avançar pela imagem, enquanto a forma de um anjo carbonizado começava a surgir lentamente. Aos poucos, a pintura do chamado anjo vermelho ganhava forma no tecido da tela. Sob o céu noturno silencioso, uma carruagem seguia pelas ruas em direção à propriedade dos Johansson. Durante o trajeto, Hannah observava pela janela e se perguntava se seria melhor oferecer um quarto na mansão para elas. Evangeline afirmou a Cana que deveria ser assustador voltar para casa naquele estado, e declarou que cuidaria dela. Em seu coração, Hannah desejava recusar a ideia, mas hesitava, com medo de desagradar Evangeline. A morte de Donal ainda permanecia vívida na mente de Hannah, assim como a lembrança de que Cana parecia estranhamente satisfeita com aquela morte horrível. Cana então mencionou a possibilidade de sua irmã também ficar com elas, e Evangeline concordou. Cana afirmou que queria escolher o próprio quarto, e Hannah achou estranho vê-la falar de forma tão animada diante de Evangeline. Evangeline apenas respondeu que ela poderia fazer o que quisesse. Hannah observava em silêncio, pensando que Cana sempre foi destemida, até mesmo quando criança, e se perguntava se ela havia se aberto depois de ser salva por Evangeline. No entanto, Hannah logo se lembrou do mordomo, e considerou que, se ele percebesse que Cana já conseguia andar normalmente, poderia descobrir que a água benta havia sido roubada. Cana sugeriu ficar no quarto logo abaixo do de Evangeline, e Hannah ficou ligeiramente tensa ao ouvir isso. Ela hesitou, lembrando que aquele quarto costumava pertencer à condessa, mas Evangeline respondeu calmamente que a condessa já havia falecido, e que não havia problema em usá-lo, já que ninguém mais o ocupava. Acrescentou ainda que os móveis continuavam lá e que seria fácil se mudar imediatamente. Hannah permaneceu em silêncio por um momento, e então disse que falaria com o Conde Johansson sobre o assunto. Em seguida, desviou o olhar, com uma inquietação visível no rosto. Ela pensou que, por enquanto, tudo o que precisavam era evitar o mordomo, até que o Conde Johansson as expulsasse. A carruagem chegou à mansão Johansson, onde o grande salão silencioso sob o lustre permanecia envolto em quietude. Mais tarde, Cana estava deitada na cama ao lado da irmã, e comentou que achava possível ouvir Evangeline andando no andar de cima, mas Hannah respondeu que não conseguia ouvir nada. Cana disse que talvez não fosse nada, mas que realmente gostava daquele quarto, acrescentando que a cama era grande, o suficiente para que pudessem se deitar juntas. Ela então perguntou a Hannah se ela havia visto o gato de Evangeline mais cedo. Disse que havia visto o animal na casa, e de algum modo, sentiu que aquilo era destino. Hannah permaneceu deitada em silêncio, e afirmou que aquele gato era um monstro. Cana então segurou a mão de Hannah, e a chamou suavemente de irmã, agradecendo por tê-la salvado naquele dia. Em seguida, admitiu que estava realmente assustada. Enquanto a abraçava com mais força, Hannah segurou firmemente a mão de sua irmã. Hannah sentiu uma pontada de culpa, até mesmo por um instante, ao pensar que a irmã parecia uma completa estranha, especialmente depois de Cana ainda ter tremido de medo enquanto fingia estar bem. Em outro lugar, Evangeline escrevia silenciosamente uma carta com uma pena. Ela estava sentada à mesa e redigia que, a partir daquele momento, seu objetivo seria se aproximar de Cana. Na visão de Evangeline, em uma típica história de possessão em uma vilã, ela poderia simplesmente mirar no protagonista masculino, para mudar seu destino. No entanto, ela não sentia que essa fosse realmente a melhor escolha. Como o protagonista masculino, em sua percepção, não passava de palavras em uma página, mesmo sendo bonito, não despertava nela nenhum tipo de sentimento romântico. Assim, Evangeline decidiu concentrar todos os seus esforços na protagonista feminina e encontrar um atalho para escapar do destino de vilã. Para isso, ela precisava escrever uma carta extremamente convincente para o Conde Johansson.
permitindo que Cana e Rena continuassem morando no quarto abaixo do seu. Evangeline recordou ter visto uma luz no quarto do conde na noite anterior, mas o mordomo havia informado que ele estava em viagem de negócios há dias. Ainda assim, ela escreveu a carta, mesmo com a sensação de que ela provavelmente nunca chegaria ao conde Rohanson. Caso isso acontecesse, ela encontraria outra maneira. Evangeline arrancou uma página do diário de sua mãe, preenchida com maldições direcionadas ao conde Rohanson. Em seguida, dobrou cuidadosamente a folha e a enviou junto com a carta. O terceiro passo seria receber uma resposta. A mensagem informava que ela poderia fazer o que desejasse, mas que, a partir de então, jamais deveria escrever novamente, e deveria tratar de qualquer assunto diretamente com o mordomo. Com isso, Evangeline passou a acreditar que poderia manter a heroína e sua leal acompanhante sempre por perto. Ela imaginava que, dessa forma, poderia viver uma vida pacífica, tranquila e feliz. Evangeline tomou seu chá, enquanto imaginava uma vida de fuga vilanesca, cheia de emoções e com o coração acelerado, como se tudo estivesse começando a partir daquele momento. Gabriel apareceu repentinamente diante de Evangeline, e a informou, com pesar, que não era fácil dizer aquilo. Ele explicou que algumas pessoas poderiam acusá-la de ter manipulado a morte de Donald de maneira desonrosa. Evangeline, então, viu seu sonho de uma vida tranquila de fuga vilanesca desmoronar instantaneamente, enquanto encarava Gabriel sem compreender que tipo de reviravolta na trama estava acontecendo. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. E não se esqueçam de curtir e comentar, e caso vocês não sejam inscritos, se inscrevam para não perderem nenhum vídeo aqui no canal. E bem, pessoal, nos vemos nos próximos vídeos.